Passeio com a família. Passeio com a família. Vê nessa linha da vida. Vai você que está conduzindo? Então, gente, o que chamou a atenção de vocês nessa linha? Ok. O que mais? Fala um pouco mais alto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem uma coisa assim, interessante, que por isso a gente traz um pouco essa técnica, que veja só, do 0 ao 5, quantas coisas semelhantes acontecem com todo mundo? Anda de bicicleta, aqui não saiu, mas tem assim, caiu meu primeiro dente, entrei no jardim de infância, mas aqui tem algumas coisas assim, dos 15 aos 20, o que mais saiu nesse período? Meu primeiro amor, casei, beijei, né? O que a gente faz dessa técnica, né? Assim, eles entram um pouco mais, e o que a gente reflete depois? O que aconteceu aqui, na sua vida, dependeu da sua filiação biológica? Você só andou de bicicleta porque era filho biológico? Ou isso é uma coisa que independe da biologia e é do ambiente ou do espaço que você vive? Oi? Independe, né? Porque quando a gente vai trabalhando, assim, a vida segue seu caminho, a vida vai, né? Não é uma coisa assim, não é porque eu sou biológico que eu aqui dei o meu primeiro beijo. Quem é que dá o primeiro beijo? É porque é biológico? Não, isso é natural, isso faz parte da vida, né? É aqui, quando eu ando de bicicleta, só ando de bicicleta porque eu sou filho de barriga? Né? Aliás, ele é filho de barriga, né? Tem uma historinha ótima, que depois eu conto. E aqui, né? Assim, você vê, dos 35 aos 40, as pessoas estão se formando, aliás, já se formaram, estão estabilizando. A sua estabilidade aqui depende porque você foi filho biológico ou filho adotivo? Não. Nesse momento, a gente trabalha muito essa questão do... Nesse momento, a gente trabalha muito essa coisa do do ambiente e da biologia, né? Do que é de cada um. Não tem, a linha da vida é a linha da vida. As pessoas, às vezes, vêm ao grupo achando que é uma espécie de curso, que vamos falar sobre as crianças por adoção, as crianças abrigadas, como elas são, e acabam se dando conta assim, que esse momento conosco é um momento que as pessoas têm que se extrair um pouco delas alguma coisa, trazer, mostrar, né? Então, da perspectiva é mais vivencial do que pedagógica, né? Então, um dos objetivos, essa dinâmica que a gente fez, a gente encurtou, a gente tirou um pedaço do centro, o miolo dela a gente retirou, né? Depois desse relaxamento, que a gente faz um pouco mais demorado, as pessoas vão fazer individualmente, cada um vai fazer um desenho em função dessa reflexão. Então, eles vão ter um momento individual, vão fazer um desenho, vão ficar ali. Depois, todo mundo vai mostrar o desenho, assim, pregar na sua carteira onde estão sentados. E quem quiser vai explicar um pouco e depois a gente passa para essa linha aqui, né? Então, é bem vivencial. É um momento que as pessoas vão falar das suas infâncias, as pessoas vão contar um pouco como foi, vão falar das coisas boas e das coisas ruins. Numa perspectiva de você perceber, quando você for acolher uma criança, essa criança vai ter uma história também. E vai ter uma vivências positivas e vivências negativas, e que você vai ter que acolher essa criança com tudo isso, né? Assim como nós somos a nossa história também, nós vamos ter que acolher
essa criança com tudo isso, né? E aí a gente vai perceber assim, essa criança tem uma história, tem coisas sofridas? Tem, mas tem coisas boas que ela viveu? Tem também. Então, ela não é muito diferente do que eu tive. Eu também sofri coisas, eu também sofri violência, eu também tive isso, e estou aqui. Eu estou aqui, eu sobrevivi, né? Essa criança também sobreviveu, ela também é alguém, não é um coitadinho, aquela coisa, a gente sair desses estereótipos, né? E perceber o outro como eu, né? Então, e aí, nesse encontro, a gente mais ou menos que dá uma aula sobre o desenvolvimento, mas uma aula de um jeito que o psicodramatista faz, né? E eu vou fazer essa imagem, trazer essa imagem para vocês também, que a gente gosta muito, que as pessoas gostam muito também. Então, eu gostaria de duas pessoas aqui agora. Mais uma. E olha, eu pergunto, depois eu escolho. Não vai ter jeito, alguém tem que vir. Isso, pronto, tá vendo? Só chega para aqui um pouquinho. Todo começo, né, e aqui os psicólogos vão estar me ajudando nisso, a criança e a mãe, a criança e a mãe é uma única coisa. Gruda aí. Elas fazem parte de um bolo único, né? O que é da mãe é dela, o que é dela é da mãe. Elas fazem uma coisa simbiótica. Existe uma coisa meio caótica, que a gente não sabe nem quem é quem. Tá? O filho, tem um filho e uma mãe. De fora a gente até vê, mas se a gente aproximar muito, a gente nem entra, porque é uma coisa muito simbiótica. Dê as mãos, vocês duas. Quando elas estão nessa simbiose, elas não conseguem fazer isso. Elas estão assim. Eu quero que vocês se mantenham de algum jeito assim, meio agarradinho, mas com cuidado, que vocês vão ficar aí um pouco. Eu quero mais duas pessoas aqui. Vamos lá, não vai agarrar mais não, tá, gente? É só essa aqui que é agarradinha. Vamos lá. Você, vem cá. Você. Isso. Com o passar do... Só chega mais para cá um pouquinho, assim, mais para cá. Isso. Com o passar do tempo, elas vão se reconhecendo, né? E elas deixam de fazer esse lugar e para fazer o que a gente chama do psicodrama do corredor. Então, elas começam a viver, né, uma para a outra, mas elas já conseguem se ver. Pode, fica assim um pouquinho mais, daqui a pouco eu peço para vocês voltarem. Fiquem à vontade. Fica à vontade, tá? Senão elas vão ficar lá, tadinhas, né? Aí, sei lá, que vai que se fundem totalmente, então. Aí aqui, né, elas começam a fazer o que a gente chama de corredor. Então, assim, mexe com esse braço, você... Isso, ela também mexe. Mexe com aquele, ela também mexe. Você vê que ela tem, a criança aqui tem o domínio total da mãe, né? É a minha mamãe. Com o decorrer do tempo, o que vai acontecendo? Ela vai formando uma outra imagem. 3 pessoas aqui. Ah, começou a melhorar, hein? Isso, 3, isso. Aí, com o andar, ela já vai... ela já vai se permitindo que outras pessoas entrem na vida dela. Então, ela cresceu, ela desenvolveu, e aí agora tem mais um terceiro, né? Entrou, ele está chamando de intruso, mas entrou mais um aqui na relação. Nessa relação, a criança começa a desenvolver, quando começa a desenvolver o chamado complexo de Édipo, para algumas teorias, né? E para a gente, ela faz a triangulação. Ela vai perdendo um pouco de poder nesse momento. Como ela perde? Por que ela vai perdendo poder? Porque entrou mais um, ela já não tem o domínio. Aqui é aquilo que a gente falou, mexe esse braço, a outra mexe. Aqui vamos ver, mexe esse aqui, ele mexe. Mexe esse aqui. Agora tenta mexer o de lá. Ela fez uma coisa fantástica. O que as crianças fazem na triangulação? Mamãe, eu quero dormir na sua cama, né? Correm para a cama da mamãe e do papai, de qualquer jeito, chuta. Ela chutou, mas os outros fazem mimos, dengos, para entrar naquele lugar.
Porque ali não compete que ela entre mesmo, né? Mas ela vai fazer qualquer negócio. Então, aqui é o chamado triangulação. Graças a essa fase, meu consultório é cheio. Todos nós temos essa problemática do terceiro, né? Então, é brincadeira, tá, gente? Não é tão cheio assim, não. Então, aqui, esse é um problema. A criança vai se desenvolvendo e vai acontecendo outras coisas. Me vem 4 aqui agora. 4. 2. 3, 4. Isso. Deem as mãos, por favor. Aqui é o momento da socialização, né? Então, a criança, ela saiu da simbiose, fez a corredor com a sua mamãe, com todo o domínio. Na triangulação, ela sofre um pouco, porque entrou esse terceiro, ou não sofre, dependendo do caso. E aí ela parte para a circularização, que é o social mesmo, né? No social, se ela passou bem na fase da triangulação, ela também vai ficar bem aqui, né? Por quê? Porque ela já sabe que ela não tem o domínio de todos, ela não tem controle. Mas se ela não passou bem, ela vai querer controlar. Porque aqui, ela mexe esse aqui, ela vai mexer com esse e com aquele. Mas ela tem 2 lugares que ela não consegue, ela vai precisar aprender isso. É a fase dos limites, entre aquela fase e essa fase aqui dos limites. Então, a criança, quando ela passa nessa fase aqui do corredor, às vezes acontece alguma coisa na vida dela que ela fica melhor numa fase. É aquela situação, a pessoa chega, o adulto chega numa festa, né? Sozinho, totalmente não enxerga ninguém. Aí olha, de repente, lá na frente, meu amigo, e gruda nele, faz um corredor com ele. E nunca mais solta ele. Né? Porque fica aqui. Aí depois, quando larga ele e vê o outro, aí são pessoas que só sabem fazer relação em corredor. Elas não conseguem fazer uma relação de 3 ou de 4. Estão sempre trabalhando. Por quê? Nessa fase aqui, a criança ela não fica só com a mãe. Ela fica só com a mãe. Depois ela fica só com o pai. Depois ela fica só com a babá. Ela sempre procura relações em corredor. Para depois é que ela vai para esse momento. A criança que a gente vai levar para adoção, às vezes ela tem 7 anos de idade. Aí todos aqui sabem que há essa coisa da regressão. Quem já ouviu falar? De que a criança mais velha, que ela regride. O que a criança faz? Ela tem 7 anos, sim. Ela poderia estar numa fase por aqui. Só que o que ela vai fazer? Ela vai andar para o lugar mais confortável que ela tem. Que era o quê? Ou era esse aqui, né? Que na verdade é um caótico, é mais do que não é simbiótico, é um caótico. Ela entra nesse momento caótico da família, ela não sabe quem é pai, quem é mãe, direito, não sabe o que é isso, é uma família extensa, é uma família grande. E ainda tem as famílias que fazem muita festa na sua chegada, ela não vai compreender nada. Então, ela chega, ela vem para isso aqui, é enlouquecedor para ela. Então, ela começa a pular, agitar, gritar, berrar. A família fica desesperada. Gente, não era isso, esse menino era tão bonzinho lá no serviço de acolhimento e agora se transforma nisso, né? Mas, na verdade, ela está entrando no único lugar que ela conhece, talvez, que é o do caótico. Ou ela pode aqui fazer um vínculo com um dos dois, ou com o pai ou com a mãe, né? Quando tem o casal. O que vai acontecer? Olha, não está dando certo, não. Ela só quer saber da mãe, menina. A minha mulher, o tempo inteiro, ela não gruda, não quer saber de mim de jeito nenhum. Na verdade, é só uma fase que a criança está passando. Não é porque a mãe está se achando lá, né? Eu conquistei, eu que estou vinculada. Que, na verdade, nem acontece muito. Acontece mais com o pai. Eles se vinculam rapidamente com o pai. E com a mãe demora mais um pouco. Aí nesse momento, né, essa criança começa a provocar algumas coisas nessa família. Às vezes vem os conflitos conjugais, vem os divórcios, vem assim, o questionamento a criança, começa a dizer que é a criança que é o problema, quando na verdade tinha um núcleo desse casal que entrou uma outra pessoa. E essa pessoa desestabilizou aquele equilíbrio familiar. Né? Então, e a criança realmente, ela retorna para esse lugar porque é um lugar confortável para ela. Né? Até que ela chegue aqui,
Mesmo que ela tenha 17 anos, como a gente já viu a adoção de criança com 17 anos, ela vivencia isso aqui. Né? E a gente vê isso na escolha, quero chupeta, quero voltar para a barriga da mãe, quero fazer uma série de coisas. Por quê? Mas vai demorar muito? Aí os pais falam assim, ai, Pen, mas vai demorar muito? Vai precisar mais 15 anos para ele chegar nos 15? Não, isso é um processo. Isso é rápido, isso ele anda. Então, a importância da gente mostrar para os pais o desenvolvimento da criança. Né? Ele já chegou na idade escolar, que era essa idade aqui de 7 anos. Mas ele vai realmente voltar para o corredor. Então, ele só vai se ligar à professora, ao coleguinha do lado. Né? Ele não vai ter essa noção do social. Então, as famílias precisam estar empoderadas do seu valor e não achar que a criança é doente, ou que tem problemas, ou que regrediu. Então, por isso a gente faz um pouco esse trabalho aqui do desenvolvimento da criança. Querem ficar mais tempo aí? Tudo bem? Então, pode sentar, gente. Obrigado. Esse é um exercício, então, a partir desse encontro, em geral, esse é um encontro muito mobilizador, né? Porque as pessoas tiveram uma experiência um pouco assim de viagem, né? Com a sua própria infância, elas se tocam, às vezes elas colocam, umas pessoas expõem mais do que outras pessoas não vão expor nada, né? Acho que é de cada um, da forma como cada um é. E aí as pessoas, em geral, o grupo ganha bastante intimidade nesse encontro. E acabam concluindo assim, bom, eu estava até comentando aqui, né? Que isso acaba não sendo um encontro para pais por adoção, pretendentes. Não, mas é um grupo de pais, né? Que trata sobre desenvolvimento humano, trata sobre o que é ser pertencente a uma família, como é ter uma família, como é cuidar, né? E como é que as crianças, os nossos filhos se desenvolvem, né? Então, é bem isso aí, as pessoas acabam vinculando mais, né? Com o trabalho, esquecem um pouco e percebem utilidade nisso. Porque aí, realmente, vão tirar todas aquelas dúvidas de desenvolvimento infantil. A gente tenta não ficar naquela posição de que é assim que acontece, é assado, tenta relativizar um pouco, não ficar estereotipando a criança adotiva, né? Em adoção é assim, né? Não, olha, comigo aconteceu assim, com meu irmão aconteceu assado, como é que foi com você, né? Para a gente relativizar as coisas. No 6º encontro, é o nosso último encontro, a gente coloca esse tema, né? Origem da criança ou adolescente e sua nova configuração familiar. É um encontro de avaliação mesmo, né? De que as pessoas vão recapitular, a gente tenta fazer uma forma de recapitular o que foi discutido, as pessoas falarem um pouco assim de como chegou e como está saindo, né? Mas a gente procura trazer umas questões que a gente considera importantes, que são uma espécie de termômetro, né? De como essas pessoas receberam o que foi falado, que foi vivido. A elaboração da história e da identidade da criança. Mudar ou não o seu prenome, contar ou revelar coisas sobre suas origens, os segredos familiares. E aí, o que se faz com isso? Como é que a gente faz? Muda, não muda o nome? A gente conta, não conta? Fala sobre a mãe, sobre o pai, fala sobre a história, o que a gente sabe ou não sabe. Esses são termômetros interessantes para ver como é que essas pessoas vão elaborar o fato dessa criança ou adolescente chegar à vida delas já com uma história. Né? E a gente, particularmente, considera que essa história tem que ser valorizada, né? Ela tem que ser considerada. Não é uma coisa que precisa ser apagada, por mais dolorosa que ela seja, né? E a gente acredita que existem coisas positivas e vão contribuir, inclusive, para a vinculação daquela criança com aquela família. Né? A gente também vai trabalhar a questão do estágio de convivência e novas rotinas, a gente trabalha um pouco desses temas. No passado, acontecia de ter pessoas em estágio de convivência nesse grupo. E aí era interessante, porque se trocava bastante. Hoje não, porque aqui em Brasília é mais vai bem no começo. E são fotos mostrando assim, como cheguei, né? Como estou saindo. Aí as pessoas têm a oportunidade de falar. Ellie disse que estava focado nas suas próprias expectativas, agora é capaz de entender também a expectativa das crianças. E diz que chegou com um projeto bem inicial. Hoje já tem uma perspectiva de como será com o filho. F diz que chegou fechado e saiu feliz, mas relata não gostar dos encontros e prefere estar na chácara. Isso é interessante, essa pessoa poder falar isso, né? É isso aí, ó. Eu saí melhor, mas eu ainda prefiro ir para a minha chácara. E quando ela fala isso, ela está percebendo que ela não está sendo ali julgada, nem selecionada. Então,
Então, uma questão característica é que esse é um processo de preparação para a adoção, e não de seleção, recrutamento e seleção. A gente não vai se dar essa incumbência de selecionar. A vara tem o trabalho psicossocial que eles vão fazer e avaliar, é uma responsabilidade deles nisso, né? Então, a gente procura assessorar, claro que a gente vai ter um contato, às vezes eles podem entrar em contato conosco, mas não é o nosso papel. E essa pessoa entendeu isso, né? E ela pode falar. C, cheguei com dúvidas e receios e saio tranquila, mas com algumas incertezas. M, cheguei certa do que queria, saio certa que não quero apenas uma criança, mas duas, né? Falando um pouco da flexibilização do perfil, né, e etc. Mais uma. Bom, resultado que a gente observa no pré-adoção, em geral, né, assim, a gente percebe uma redução do nível de ansiedade, aumento do número e da frequência de participantes nos grupos de apoio à adoção e no grupo de acompanhamento pós-adoção. Realmente, a partir do momento que a gente fez um processo de pré-adoção, essas pessoas, após a adoção, elas procuram os grupos para continuarem, né, com apoio. Flexibilização do perfil da criança, redução do número de evolução de crianças em processos, fortalecimento da rede de proteção aos direitos da criança e maior conscientização dos participantes acerca da importância da adoção legal. Então, essa acho que é um fruto, né, que a gente acho que colhe desse trabalho. Vamos adiante. Isso é interessante, né? É um indicador do sucesso do trabalho. Isso aí é um lado positivo, é quando a pessoa pode ouvir isso do grupo, dos outros, e às vezes não só do técnico, né? Acho que tem um significado, às vezes, muito diferente, né? De pessoas que estão ali num lugar, numa semelhança com elas. Agora, a Penha vai chegar no outro trabalho, que é a preparação das crianças e adolescentes para adoção, né? Que a gente começou a fazer. Então, nós vamos... o tema é a adoção continua, a preparação continua, mas da preparação das famílias para a adoção, esse é o nosso trabalho. Tá? Essas oficinas, é claro que nós deixamos de falar muita coisa, né? E não dá tempo mesmo, porque eu coloquei a oficina falando dos 3 focos do nosso trabalho,
né? E acho que não vai ter falha mesmo, mas a gente depois está disponível pela rede, podem passar e-mail. Tem um capítulo de livro, né, que fala sobre esse trabalho do pré-adoção. De repente, a gente pode disponibilizar. Isso. Mas é que a maioria das pessoas já fazem isso, né, gente? Vocês vieram aqui fazer o quê? Nem sei. Né? Todo mundo aqui já trabalha tanto com essa temática, né? Mas, assim, acho que eu sei o quê. É ressignificar, né? Oi? Socializar, exatamente. Pode. No último dia, a gente faz uma avaliação bem minuciosa com os participantes todos, onde eles podem dar sugestões, fazer reclamações, e a gente tabulou isso daí, e essa tabulação nós usamos com as equipes técnicas e representantes do Poder Judiciário, e com isso tem contribuído para o serviço dos técnicos, membros do Ministério Público e juízes. Assim, tem sido muito gratificante, através desta avaliação. Então, o Flávio não quis falar, mas a gente também faz isso. A gente faz quando eles chegam, a gente dá um questionário para eles responderem, né? E quando eles saem, também eles respondem outro questionário, né? E a gente faz realmente, tabula isso aí. E uma coisa assim, muito interessante que saiu nas sugestões é dar curso, preparação nos cursos de noivo, já preparar o casal quando ele está se preparando para o matrimônio, sobre a infertilidade e adoção. Então, hoje, em Cuiabá, a gente já trabalha isso em várias comunidades. Bacana. Bem, já faz tempo que eu passei por essa parte do curso de noivos, né? Mas tem essa parte que se fala de fertilização nos cursos. Com certeza, é importante. Bom, então agora nós vamos falar sobre a preparação das crianças e adolescentes para a adoção. Por que a gente começou a pensar em preparar criança e adolescente? Nós já vínhamos fazendo o trabalho com os postulantes já há muito tempo. Já tínhamos a adoção tardia, né, o que é o grupo de adoção tardia, que eu deixei por último, mas ele veio antes no nosso projeto. Ou seja, a gente fazia o acompanhamento dessas famílias, dessas crianças, né, no grupo do aconchego mesmo. Acolhíamos as famílias e as crianças continuavam dando muito trabalho, né? Era uma coisa assim, todo dia chegava, eu costumo dizer, os bebês, quando nascem e ficam com suas mães biológicas, elas ficam ligando para o pediatra todo dia, meu bebê está com cocô mole, cocô verde, não sei o quê, está com dor de barriga, dor disso, dor daquilo. Nós, psicólogos, terminamos fazendo um pouco esse trabalho, só que não é do cocô verde e cocô mole, né? A gente pensa, bem, o que é que eu faço? Ele está aqui, sabe, vai destruir a casa se eu não fizer nada, ou vai, né, já fugiu da escola. Então, a gente passa o tempo inteiro respondendo também esses questionamentos das famílias. E intrigava a gente, como que gente, está tudo tão arrumadinho. E aí, nós percebemos que estava faltando o principal. Era a criança se inserir nesse processo. A criança não estava fazendo parte do processo. Nós, adultos, estávamos indo lá, né? Preparava todo mundo, mas ela não precisava preparar. Por quê? Então, ela realmente não sabia o que estava acontecendo na sua vida. Nesse sentido, em 2009, nós entramos com um projeto na Unesco, do Criança Esperança, e ganhamos recursos e fizemos um trabalho de capacitação dos profissionais dos serviços de acolhimento, da Vara da Infância e do Conselho Tutelar e da rede toda, para preparar a criança para adoção. Por que a gente optou em trabalhar com a rede? Por que a gente não foi nos abrigos trabalhar com as crianças nós mesmos? Primeiro, se a gente pensar, eu vou estar falando disso, essa criança já teve muita gente na sua vida. Quando ela sair desse serviço, ela vai ter que se despedir de muita gente. Se eu chego lá para prepará-la, é mais um que ela vai ter que primeiro se vincular para depois se despedir. Então, ela está sempre fazendo isso na vida. Então, a gente optou de preparar quem? Principalmente as cuidadoras, principalmente também os técnicos dos serviços
E os técnicos de vara de infância, que também fazem essa, que trabalha junto nesse lugar de apresentação da criança às suas famílias adotivas. Então, começamos a trabalhar nesse lugar, do que eu vou falar. Pode passar isso aí, conversa mole. As orientações técnicas, né, nos pedem para fazer essa preparação, assim como o Estatuto da Criança. Bom, os caminhos, qual é o caminho de uma criança em situação de acolhimento?